Hoje é segunda-feira, portanto, dia do nosso encontro marcado. E estamos, como sempre, ao vivo, portanto, contamos com a participação de vocês. Hoje é dia do fonoaudiólogo. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a profissional Paula Minosso e a Jusilane da Silva, que é colaboradora da Paula e da sua equipe em métodos que nós vamos conhecer mais um pouco neste programa. Agradecemos desde já o apoio da Prime Linguage, do Atelier do Pano e do Delivery Much. Bem-vindos vocês todos e bem-vindas nossas convidadas. Paula, qual é a área de atuação de um profissional da fonoaudiologia? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Foi uma surpresa ter recebido essa proposta, esse presente, para poder conversar um pouco, né, de uma outra forma e explicar um pouquinho do que a gente faz. Então, agradeço a Conecta, a vocês todos, as pessoas que eu estou conhecendo agora, Fabiano, tem o Cider. Obrigada, Sônia. Qual a área de atuação? São muitas áreas de atuação, o que às vezes até atrapalha um pouco a gente. Porque tu inicia a tua caminhada achando que tu vai fazer fono para trabalhar com voz de cantores. Aliás, eu já tinha vontade de querer saber se ela pode dar um jeito na minha voz, né? Isso. É muito legal a área da voz, é muito bacana. Eu entrei achando que eu fosse, eu dou risada, que eu fosse falar língua de sinais com pessoas surdas, quando eu entrei na minha profissão. E, nossa, é muita coisa. Então, a gente tem a área da voz, como eu estava te falando, voz profissional e também problemas, né, tipo calos nas cordas vocais. Na área da linguagem, que entra a fala, leitura e escrita, que envolve inclusive a alfabetização. A parte da motricidade oral, que é a respiração, movimentos do rosto para engolir, para respirar, para falar. Porque tudo isso influencia nessa nossa área e eu lembro de um item que tu me mandaste primeiro. Quem não ouve não fala, né? Então, quer dizer, é uma área que é sensível à fonoaudiologia e, obviamente, ao ser humano, né? Que sem comunicação... Uma coisa puxa a outra, né? A vida é difícil. Inclusive a parte neurológica, né? Então, assim, problemas de fala pode vir de várias causas. A questão do quem não ouve, não fala bem, né? Tem um mito, assim, que as pessoas acham que quem não escuta não fala nada. Na verdade, não tem voz, parece, né? Que a pessoa não tem... Na verdade, é só um surdo profundo mesmo, assim, e mesmo assim ele fala do jeito dele, né? Tentando, tateando, assim. Mas, mesmo sendo surdo, a pessoa tem voz e fala do jeito dela, né? A não verbalização acontece porque ele não escuta. Por exemplo, se eu te disser água e tu não me escutares, tu não vai saber repetir aquela palavra para identificar a água. Vai repetir do teu jeito, tipo, isso. Sem a consoante, vai falar né? Mas vai tentar fazer alguma coisa e vai falar bem se, tipo, for submetido ao tratamento correto. Hoje não existe mais, quase que dá para dizer só é surdo quem quer, né? Claro que não é tão fácil assim. Bem por isso o nosso papel é muito importante, porque não é realmente fácil diagnosticar e encontrar o tratamento correto. E dando continuidade, então, das áreas, né, que a gente já entrou na audição, a gente tem também, falei, né, voz, audição, linguagem, leitura escrita e motricidade oral. E nessas áreas a fonoaudiologia atua, né? Todas essas áreas. José, tu és uma colaboradora da Paula, né? Está iniciando. Na empresa dela, né? Como é que tu vês isso para ti? Olha, eu conheci a Paula quando eu fui numa feira de comércio ali em Veranópolis. E ela estava expondo o trabalho dela. Foi a Aline, né? Que tu Isso, conheceu, foi né? Foi uma parceira. Isso.
E daí, através dessa parceira da Paula, eu conheci a Paula. Eu sempre tive problema de audição no lado esquerdo. Eu só ouço de um lado. Por sinal, ele tá pra lá. Tu se colocou bem. Através da Aline, que trabalha com a Paula, eu conheci o consultório delas, eu fui lá, eu descobri que o meu problema tem tratamento, que seria o aparelho auditivo, e que, como há um tempo atrás eu fui em um outro médico... Muito tempo, né, Josi? Muito, faz uns 10 anos, por aí. E ele falou que meu problema não tinha solução. Eu desacreditei e deixei de lado, achando que não teria o que fazer. 10 anos depois, se passaram, eu conheci a Paula, descobri que tem tratamento, o aparelho auditivo, e que é muito bom. Porque é uma coisa que tu não percebe que tem. Tu já estás usando esse aparelho? Não. Pode falar. Tu estás testando, então? Eu já testei, já fiquei acho que uns 2 semanas. Foi quando que a gente iniciou nossos testes? Foi metade do começo. É quase isso. Eu testei os aparelhos, testei 2 tipos, né? Só não comprei porque justamente não são tão baratos. Daí eu fui pelo SUS, tô esperando até hoje. Mas se conseguir comprar, né, melhor. Porque é um recurso bom, só que não é acessível, digamos. Tá, e tu disseste que tu só escutas de um lado, né? E isso te causa transtornos, obviamente. Né? Como é que isso dificulta o teu dia a dia? A questão da Josi, ela faz questão de fazer experiências auditivas para mim, porque na verdade, como eu não tenho dificuldade auditiva, tu não sabe às vezes eu não sei, né? E a gente, como a Josi, também acredita em situações do tipo, quem tem perda só de um lado ouve bem com o outro, a gente sabe, se vira muito bem com o outro lado, demora um tempão. Mas existem alguns aparelhos e tecnologias, a gente tem no caso dela o Cross, que é um transmissor. Tu coloca o aparelho auditivo, tu coloca 2, ela tem problema em um só, mas tu coloca 2, sendo que o ouvido bom transmite o som para o outro lado. Então, a Josi provou para mim um aparelho com bastante potência para um lado só, e ela provou esse transmissor. Então, ela detalhou a diferença deles. Claro que para vocês é necessário, né? Saber como os aparelhos porque a gente ganha umas receitas de bolo às vezes, sabe? Do tipo, não adianta, não vai funcionar, e eu não tô nem aí, porque como a gente não corta ninguém, eu não peguei a orelha dela, não cortei, eu disse, Josi, vamos testar, né? Aí tu me conta. A maioria dos pacientes que chegam lá também, eles chegam com medo ou assim, né? Eu digo, gente, vamos só testar. A gente não sabe o que vai acontecer e vocês mesmos vão me dizer se ficou bom. A gente empresta os aparelhos. O caso da Josi, ela foi sim pelo SUS, a gente indicou que eu gostaria que ela colocasse o Cross. Eu tô esperando tanto quanto ela, toda hora eu ligo. Que se eu pudesse, fosse barato para mim também, ela já tava com ele. Mas, em compensação, ela está ganhando agora uma oportunidade de trabalhar com a gente lá, se Deus quiser. Vamos tentar fazer o máximo para apressar esse tratamento. Os nossos sonhos, às vezes, são... A gente é ansiosa, né? Por nós já estava tudo acontecendo, mas a gente tá... Paula, há quanto tempo tu atuas na área da fonoaudiologia? Essa coisa de idade aí. Não tô perguntando a tua idade. Já debutei, acho que 15 ou 16 anos. Sempre aqui em Nova Prata. Quais são os casos mais recorrentes do consultório? Aliás, tu trabalhas com outras profissionais, né? É uma equipe. Sim, hoje eu tô focada na audição porque é muito vasto, é tecnologia pura, todo dia chega alguma coisa e, nossa, quase que não dou conta. E também pelo nosso movimento que a gente tem de divulgar muito isso. Porque a perda auditiva é invisível, né? Muitas pessoas têm, né, Josi? Hoje você pode falar como é que ela descobriu a perda dela. Conta. Eu tava brincando com a minha prima. Eu era uma criança, eu tinha uns 4 anos de idade. E a gente tava brincando de telefone sem fio. Que era aquela do passa o segredo no ouvido e tu vai passando, né?
Aí foram falar no meu ouvido, no esquerdo, e eu não ouvi. E eu não fui de imediato falar isso pra minha mãe. Eu esperei. Aí quando eu contei pra minha mãe levou no médico. O médico fez os exames e disse que não tinha solução. Normal, 10 anos atrás nada tinha solução. Ainda bem que as coisas evoluíram, ainda bem. também, né? Paula, vocês, a tua equipe é composta por quantas pessoas? A equipe do consultório de vocês? Então, somos eu, a Rafa, que a Rafa, ela trabalha comigo já, eu não sou boa de tempo, mas acho que há 8 anos. Ela é quase uma fonoaudióloga, só falta o diploma. E a gente tem a Aline, que é de Paraí, que trabalha aqui em Paraí. Nós temos a Mônica Perufo, que trabalha aqui, mas agora está mais lá em Veranópolis. Sim. E nós temos quem? A Sheila também, que é de Nova Bassano. Mas pontos mesmo de atendimento a gente tem hoje Paraí, Nova Prata e Nova Bassano. E estamos abrindo Caxias. A gente já abriu, mas está calmo. E agora, próximo ano, a gente vai reforçar muito lá o ponto em Caxias. Voltando à minha pergunta anterior, quais são as questões mais recorrentes na nossa região? Não consigo, assim... eu tenho... Parece, assim, que de época em época me aparece, assim, um monte de mesmos problemas. Por exemplo, quando a gente trabalhou a questão da perda auditiva unilateral... Gente, em 3 semanas só apareciam pessoas com perda auditiva unilateral, o que é muito. Crianças, principalmente. Existem síndromes, existem malformações. Era isso que eu ia te perguntar, se vocês já conseguiram, assim, elencar as causas desses problemas auditivos. Complicado as causas, por causa que, assim, a gente tem, por exemplo... Eu trabalho com o teste da orelhinha, né? Que é quando a gente diagnostica precocemente. O teste da orelhinha é um trabalho muito bacana, assim, que quando o João nasceu, meu filho, então isso eu faço há 14 anos, me veio essa ideia, assim, né? Eu disse, meu Deus, olha a importância desse teste. Existe o teste do pezinho e o teste da orelhinha e tal. Fui conversar com os pediatras, o doutor Neri me ajudou um monte naquela época, para ver se tinha fundamento, né? Porque a fonoaudiologia, quem sabe o que é, né? E assim, eu me lembro até hoje que meu pai, que sempre me incentivou muito, ele disse assim, tá, mas pra que tu vai diagnosticar se depois vai fazer o quê? Vai dizer, tá, e aí, não escuta, e agora? E realmente é um problema que a gente tem, né? Quando a gente diagnostica, a gente faz só uma triagem e o caminho é muito complicado para os pais, porque aquela criança é um bebê, né? Então, se ela não tem uma perda profunda mesmo, passa despercebido, né? Então a gente diagnostica e encaminha, e é muito longo também. Vai para Porto Alegre, faz Vera. Eu, coitadinho do meu filho mais velho, eu ia lá, ligava o rádio, todo o volume perto dele. Aí eu via se ele acordasse, ele não tinha problema. Não, são coisas que eu falo isso brincando, mas claro, o Alan tem mais de 30 anos, né? Na época, nem se cogitava em teste, já se fazia o teste do pezinho, mas não se cogitava, obviamente. Mas ele escuta bem. Sim, graças a Deus. Mas aí, sabe quando tu chama a criança e ela tá distraída, e aí, óbvio, ela não vai te dar atenção, né? A gente tem vários casos, aí eu já tava entrando em parafuso que ele pudesse ter algum problema auditivo, né? Então, como tu disse, Sônia, uma coisa bem importante. Sim, óbvio que ele escuta bem. A gente só sabe se escuta bem quando faz a audiometria. Sim. E olha com quem fazer a audiometria. Fazer uma audiometria rápida numa empresa, entrando e saindo, provavelmente não vai ter nenhum resultado. A perda auditiva é invisível, principalmente quando ela não é profunda. Tem leve, moderada, severa. E as pessoas vão levando, vão aumentando o volume do rádio. Vão falando mais alto no telefone. Mais alto. Vai me dizer que o telefone está com problema, que a pessoa não fala direito. Isso. Tem várias situações que tu até dá risada, né? Sim, é uma situação estranha, né? Porque, aliás, isso é o quê? É físico, psicológico, um reflexo natural. Se eu não te ouço direito no telefone, eu vou falar mais alto. Já percebeu isso? Pode ser, não pensei. Então, observa. Eu, normalmente, quando eu não escuto direito a pessoa que está do outro lado, eu falo mais alto. Porque fica aquele vácuo, né? Fica uma coisa tão ruim. Tu imagina para quem não escuta, e não escutar o telefone, e não escutar a televisão. Inclusive, eu tenho um apelo para fazer aqui, que eu não sei como é que fica o pessoal da tecnologia aí. A gente fala
da língua de sinais. Libras. Mas eu, não tô falando por mim, eu sigo uma pessoa maravilhosa chamada Paula Pfeiffer, tá? Ela é uma surda profunda, ela tem um movimento muito grande no Facebook, ela é muito faca na bota, ela fala todas as verdades, eu acho muito legal. Ela fala qual aparelho comprar, qual o valor, se é para comprar pilha do lugar que vende. Quando a fonoaudiólogo, a pessoa que tá te vendendo, tá te enganando, dizendo, o top, que top. E não é. E não precisa, né? Eu gosto muito do jeito. E ela mesmo me falou algumas coisas importantes, do tipo, pessoa que não escuta, não gosta de 0800. Sim. Tanto, né? Lógico. Na né? lata. E falou não, ela faz divulga muito a questão da língua de sinais. Não é porque ela é contra a linguagem de sinais. Agora, uma pessoa fazendo isso aqui, hoje, por exemplo, eu pensei, nossa, a gente vai estar divulgando um conteúdo e se tem alguém surdo aí? Não vai. Como é que ela vai? Isso me deixa mal hoje. Por isso que eu demoro tanto pra fazer minhas coisas. Eu faço os stories, sei lá, dizer, eu falo errado. E lá vai eu, digitar tudo. Porque realmente... A pessoa... eu ligo pra pessoa, ela diz assim, alô, não tô ouvindo, pam. Paula, eu vou falar pelo WhatsApp. O WhatsApp, salvação, né? Sim. Só que daí me dói os dedos às vezes. Mas tu entende que a gente tem um problema que seria facilmente resolvido, não sei se facilmente, com legenda. Não com língua de sinais. Linguagem de sinais. Sim. Agora, eu não sei como seria colocar uma legenda agora ali. Ao vivo. É possível, gente? É mais complicado, né, Matheus? A gente vai pensar. Não tô falando de vocês. Não, mas não sei no se geral, tem como. no geral. Não, eu confesso que eu também não sei. Acho que não tem como fazer ao vivo com legenda. Acho que talvez Hein, Matheus? Existe como? Um dia nós tentamos, né, Matheus? Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos, porque vai ter muito assunto para falar e para ouvir. Até daqui a pouquinho. Ateliê do Pano. Nessa época da magia do Natal, onde as vivências e os sentimentos também são demonstrados através dos enfeites, nossa loja traz os artigos em patchwork como nossa paixão, noéis e guirlandas feitos um a um com escolhas individuais. E se você preferir, temos a linha de projetos contendo passo a passo, moldes e fotos para você e sua família se divertirem produzindo suas peças. Ateliê do Pano em Nova Prata. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade. Estamos de volta e agradecemos a participação do Gilmar Teles, da Joyce Martins e da Fernanda
o Zegoski. A Fernanda escreveu: a Paula é uma excelente profissional juntamente com sua equipe. Obrigada pela participação de vocês. Estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, inclusive escrevendo sobre dúvidas que vocês tenham relativos à nossa pauta de hoje. Paula, a fonoaudiologia ou algumas áreas da saúde, ela foi mais predominantemente masculina? Mudou? Continuamos? Feminina? Masculina. A fonoaudiologia? Uhum. Ela foi sempre mais feminina. Sempre do foi. que as outras Sempre. áreas da Existem da alguns saúde. fonoaudiólogos por aí. O que não tem nada a ver, né? Uhum. Até outro dia tô precisando, inclusive, de uma fonoaudióloga que gosta de audição. E eu tentei colocar a fonoaudióloga e o ozinho, né, junto, porque tem, sim, meninos. Mas na faculdade, coitados, né? Eles falavam, todas as fonoaudiólogas, para de falar. Lembro até o nome dele. Porque é uma profissão mais feminina, sim. Motivo pelo qual a gente enfrenta dificuldades, né? Para unir um pouco a profissão. Como assim? Existem opiniões, eu não vou falar quem, que ele vai ficar bravo, que ele é muito discreto. Que sempre diz assim: a farmácia e a fonoaudiologia são desunidas, profissões desunidas, porque só tem mulher e as mulheres se implicam muito uma com as outras. Aí eu já não posso afirmar se é ou não, mas eu sempre quis ter equipe e eu sempre chamei as gurias junto, vamos junto. Nossa, eu incomodava a Aline em Paraí, meu Deus, desde que ela se formou, Aline, vamos fazer uma coisa junto, vamos fazer uma clínica junto. Porque é muito vasto, como eu te disse, tem labirintite, tem otoneuro, tem muitos problemas, zumbido. Quem não tem? Gente, muita gente tem zumbido. Os zumbidos unidos, que eu chamo. É muita gente com dificuldade de leitura escrita, que não consegue engolir no hospital, bebê que não consegue mamar, sugar, enhapar, e o trabalho é muito vasto. Essa é a atuação da fonoaudiologia também, né? Então, realmente é uma área muito extensa. É muito extensa. A dificuldade do falar, ela também vai para a área de vocês, né? Por exemplo, digamos assim, uma criança que chega aos 3 anos e meio, 4, que ainda não começou a falar, existem causas físicas, né, motoras ou psicológicas. Como é que vocês atuam nisso? Que depois nós vamos falar da audição. Crianças. É o início de tudo, realmente. Que a gente faz o teste da orelhinha, encaminha, né? Que tá dizendo que é bem árdua a caminhada dos pais em aceitar. Os exames são complicados de fazer, geralmente são feito fora daqui de Nova Prata. A criança tem que estar dormindo, não pode acordar. Botam os eletrodos, não dói nada, mas tem que estar dormindo. E uma vez eles sedavam, aí agora tiveram alguns problemas, não estão mais sedando. Nossa, para chegar no diagnóstico, né, é difícil. Então a maioria delas, algumas fazem o teste da orelhinha, a gente orienta a mãe. Não passou, agora tu vai pegar, vai para Porto Alegre, a gente procura as clínicas, né? É bem difícil ter pessoas que trabalham com crianças, viu? A gente tem dificuldade, a gente sabe que tem o SUS também, a gente sabe que tem clínicas particulares, mas faça um bom trabalho com crianças. Eu tenho agora uma amiga minha, graças a Deus, que ela está fazendo um ótimo trabalho, então dá para encaminhar para lá. Mas também às vezes é caro, então, né? Sim. Então essa mãe vai lá, algumas não valorizam, né? Hoje até, como a gente divulga muito, algumas já dão mais valor. Eu tive uma mãe que eu era mais nova também, eu devo ter orientado, a senhora vai ter que ir pelo SUS, fazer o BERA, PEAT, a gente diz, né? Que é o processamento, é um outro teste. E ela não me deu o valor, ela voltou depois, uns 4 anos, com aquela criança linda, maravilhosa, e ele é surdo profundo. Ela se arrependeu muito, né? Às vezes a falta de conhecimento ela não tem rende culpa. frutos extremamente negativos, né? E para ti, José, assim, tirando o fato que a Paula comentou de virar de um lado, ficar com dor no pescoço, pedir para falar mais alto, né? E enquanto mais criança,
isso interferiu muito na tua vida, no teu aprendizado, no teu desempenho escolar? No aprendizado, eu digo que não. Uhum. Mas em questão de outras pessoas te chamar e tu não ouvir na hora, de imediato, e ficarem te chamando, e por mais que não saibam que tu tinha problema, porque nem eu sabia, diziam que tu era surda, ficavam te chamando de outros apelidos, esses tipos de coisas. Faziam isso? Mas tu chegou a contar na escola? Não. Então como é que sabiam? Porque eles chamavam e tu não respondia logo. Ah, tá. Aquela história, tá surdo, a gente fala toda hora, né? E acaba, às vezes, te machucando, por mais que os outros não saibam, claro. Também não falou, né? Mas, tipo, ninguém sabia e tu guardava aquilo. Porque ia ficando. E agora, eu não... Claro, criança, não sabia. Hoje em dia, eu não tenho problema em dizer que eu tenho esse meu problema de audição. E que eu usei um tempo o aparelho auditivo na escola também. E vai usar. E vou usar. E vai testar todos. Todos. E até na escolinha onde eu trabalho também eu usei. E, tipo, de certas pessoas ainda tem preconceito. E de outras, tu vê que tem uma aceitação. Porque Sônia, é o melhor pra ti. Sônia, eu vou te convidar pra colocar um aparelho auditivo. Eu trouxe aqui. Eu vou escutar até tua respiração, Matheus. Ó, esse aqui é um aparelho auditivo. Conhecia? Não. Conhece? Então pega ele na mão. Dá até pra pisar em cima quase, tá? Então, olha isso. Vamos começar, tá? O lado azul, ó, eu vou te ensinar a colocar, tá, Sônia? Por enquanto, eu enxergo mal, Paula. Não, não. Agora, ou escutar, Mas eu tu ainda vai escuto. gostar, tu vai Eu querer escuto bem. Presta atenção. Tá. Esse aqui é o lado direito, que é vermelho. Tá, então eu preciso bota do lá, direito, mas depois eu vou porque te o botar esquerdo o outro, eu tá? tenho o Mas microfone. eu vou te ajeitar ele lá. Tu vai pendurar ele na orelha, assim, pendura. Esse é um modelo, tá? Eu não preciso pôr dentro da orelha? Pendura, sim, deixa que eu vou ali te ajudar. Pra não derrubar o microfone. Tô meio descoordenada, pera. Kik, tá? Tá aparecendo alguma coisa aí, gente? Tu tá vendo, Matheus? Eu vou te botar no outro, porque a experiência, eu quero que tu faça. Nossa, eu acertei até o tamanho da tua orelha. Tua orelha é boa, bem durinha. Bem pequenininha, né? Tá. Pelo menos isso. Esse é um aparelho regulado para uma perda auditiva bem leve, uma coisinha, né? Aumentou um pouquinho só, né? O teu... Não, eu estou percebendo diferença até naquilo que eu estou falando. Sim, é porque ele não tá ajeitadinho, perfeito pra ti. Mas o que é legal aqui é o seguinte, eu não tô fazendo propaganda para iPhone, mas infelizmente a iPhone, eles têm uma questão de aplicativo e de acessibilidade maravilhosa, tá? Então, o que eu vou fazer? Com esse aparelho, tá na tua orelha, eu venho aqui, ó, dispositivos auditivos, eu conecto. Acho que já tá conectado. Conectado, tá? E assim, ó, que música tu gosta? Sai aí, poema do Ney Matogrosso. Nossa, vamos lá. Tem que ser uma... Eu conheço Ney Matogrosso. Né? Tu vai se assustar. Mato Grosso. Opa, tá entrando uma música minha. Ah, não tem problema. Mas ela é boa, tá? Tá ouvindo? Os dois. Tá meio alto? Não, tá ótimo. Quer dizer, é praticamente um fone de ouvido, né? É. E assim, ó, olha que legal. Por exemplo, a gente tem também aqui o ouvir ao vivo, no caso de uma criança na escola ou no caso de uma palestra, né? Uma reunião, enfim. Tu pode entregar o teu celular para a pessoa que está falando. A gente também tem um outro acessório, que o meu sonho é ver o padre cheio daquele negócio. Porque as pessoas vão na missa, não escutam o que o padre está falando. E ela não tem iPhone também, então daí só um negocinho tá bom, né? Pera aí que eu vou te botar o ouvir ao vivo, que é muito legal. Ele tá... Mas eu me perco também, eu, né? Aqui, ó. Iniciar o ouvir ao vivo. Eu vou tirar a música, óbvio. Eu não sei se tu tá me ouvindo. Tô. Né? Então,
Era isso que eu queria mostrar. Quer dizer, existem aparelhos hoje que resolvem quanto por cento dos problemas auditivos? Olha, até perda profunda eles resolvem, tá? Uhum. Depende da época que a pessoa for nos procurar ou procurar ajuda. Se ela já passou uma vida sem o aparelho, provavelmente ela não vai saber falar direito, então o aparelho vai servir para barulhos mais fortes, né? Para ela ouvir uma porta, alguém batendo na porta, um nenê chorando, um carro passando, buzinando. Talvez, se ela quiser aprender a falar, ainda seria possível, né? Mas resolve a maioria dos problemas. Quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Quando for detectado mais cedo. Paula, teve uma época que eu acredito e torço para que não esteja ainda assim, né? Que as pessoas tinham uma certa vergonha. Tem ainda. Né? E às trouxe vezes, até um pequenininho aqui para tu ver, Sônia. As pessoas, esse aqui acho que combina mais com a minha orelhinha. Muito. Ó, Matheus, esse aqui acho que combina melhor, viu? Ele é lindo esse daqui, só que assim, ó, a gente não consegue. Esse aqui não adianta tu botar porque ele tá sem a pilha tudo. Tá. Não consegue conectar, tem um monte de coisa, né? Sim. E eles são extremamente pequenos, né? Tu quer abrir tua mão para lá? Extremamente pequenos. É um brinquinho, né? Portanto, obviamente, né? Discretíssimos. Nossa, eles são feitos, vai parecer uma sombra na tua orelha, o faceplate preto. Isso ajuda, né? Olha esse titico. Paula. Ajuda, porque ninguém precisa também sair com... Apesar de que a juventude hoje sai com cada coisa na orelha que convenhamos que assim, bem mais chamativo. Meu Deus, do que aqueles brincão, aqueles troços né? estranhos. Eles saem com os fones quando eles vão lá fazer exame comigo. Eu digo, meu Deus, que é isso? Isso que tu falaste dos fones. Existem comentários, coisas que usar muito fone de ouvido prejudica. Não, fica bem à vontade. Prejudica a audição. É isso? Depende, né? Do tempo de exposição e do volume, né? A gente sabe que tem aparelhos ali que limitam o volume. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir música alta, por exemplo. Então é só não ficar muito tempo exposta e ficar fazendo avaliações frequentes. Os músicos fazem bastante, se preocupam muito com isso hoje. Mas com certeza eu acho, pelo que eu estou vendo, que a nossa geração que vem aí vai ter problema. Vai usar mais fácil, vai gostar, não gostou? Não é legal? É um fone de ouvido, tem de telefone, faz tudo. Só que a gente está exposto a muito ruído, né? E principalmente pela tecnologia, eu acho. Mas também estão inventando filtros, entendeu? Então, assim, depende de cada pessoa e depende do quanto ela quer prevenir, né? Sim, Paula, nós comentamos através da José, né, da questão do valor de um desses aparelhos. Obviamente, né, até pelo tamanho, e realmente eu testei, eu sou uma pessoa que não considero que eu tenha problema de audição, mas o som que eu ouvi do telefone da Paula é perfeito, como se eu tivesse o meu fone de ouvido conectado no aparelho escutando música. Eu acho que o ser humano tem uma limitação para audição. Quando a gente faz experiência auditiva, a gente faz muito, né? Adoro fazer experiência. Bota aí, diz o que tu sentiu. A gente passava para os jovens, assim, para as pessoas que ouviam bem, e como ele foca na fala, ele tem, né, agora um alcance, assim, ele enfim, ele dá um enfoque pra fala. Tá no meio do ruído e daquela confusão de feira, a pessoa te olha e aquilo... E o pessoal dizia, nossa, mas é mais fácil te ouvir com isso aqui do que sem, né? Óbvio. Sim. Por isso, ela dá a impressão que ele seleciona, né? O que... É muito inteligente, é alemão, né? O pessoal da Alemanha, eles são muito bons. Fora que o meu filho já fez uma experiência de pegar um martelo para quebrar, né? Demorou. Quebrou? Ele quebrou. Não deu para gravar, assim, fazer profissional, mas era o antigo, eu deixei lá com ele. Para quebrar, ele é ótimo, né? Bom, desastrada do jeito que eu sou, eu falei, realmente, se um dia eu tiver que usar, vai ter que ser uma martelada resistente à martelada. Eu sou desastrada.
tomar banho. Não pode ainda, não existe nenhum aparelho. Quem falou foi a Paula Pfeiffer, que eu sigo, tá? Não sou eu, porque às vezes a gente fala uma bobagem, né? Vai saber se não estão inventando um agora. Sim. Existia um chamado Aquaris, que ia dentro do copo. Mas agora a gente tá sem essa possibilidade. Tipo, pode molhar. Sim. O meu pai foi testar, entrou no mar, por exemplo, e ele voltou inteiro pra ele. E o pessoal já botou na máquina de lavar. Tem muita história. Já comeu o aparelho achando que era um amendoim. O cachorro comeu. Sim. Eu não vou perguntar se eles encontraram o aparelho depois. Só botou na boca, porque ele era assim, só que ele era marronzinho, igual o amendoim japonês aqui. Cachorro comeu. Realmente me estendeu chamou, com a toalha, assim, me plantou ele na terra. Atenção, o tamanho desse aqui. Lindo, esse é lindo. E realmente, ó, pode até ser confundido com um... Esse é lindo, mas o atrás da orelha, ele tem muito mais utilidade hoje. Eles estão já pensando, eu sei porque todo mundo quer o de dentro da orelha. A pessoa fala, Paulo, eu quero o dentro da orelha, só que ele não atinge perdas profundas. Ele tem pilha, não existe carregador, a pilha dura 5 dias e não tem conectividade, que nem tu sentiu agora. Esse que eu testei. Porque é muito pequeno, né? Infelizmente, é mais para ouvir. Mas o pessoal ama. Paula, claro, existe a questão de casos em que crianças têm perdas auditivas por N questões, ou até mesmo de nascença como a Jússia, né? Mas que a gente não sabe, né, Jússia, por quê? A partir de que idade... Porque isso, como a visão, também é afetada com o passar dos anos, né? A diminuição. Sim. A partir de que idade a pessoa deve procurar, ou não existe idade, os exames devem ser feitos a vida toda? Como é que funciona isso? Sonho, tá? Eu lutei muito para que o teste da orelhinha, falando em preço, em valor e coisas, eu realmente gosto do que eu faço. Eu só não tenho tempo, assim, de fazer campanhas melhores para ajudar. Eu tentei fazer uma aqui no nosso lar do idoso, não deu muito certo, né? A gente precisa de ajuda também, às vezes, da mídia ou, né, de tempo, né, para que dê certo. A questão do teste da orelhinha, por exemplo, eu busquei ali que fosse feito pelo SUS, a gente ganha um valor muito pequeno para fazer, tanto de convênio quanto do SUS, tá? Mas a clínica de vocês é conveniada ao SUS? A gente conseguiu isso aí, pelo menos. A gente tem faz tempo, né? Entrou política, saiu política, eu fiquei sempre ali com aqueles meus 10, sei lá, 8 testes que a gente faz por mês pelo SUS, porque é uma obrigação, né? Não acontece como deveria estar no hospital, deveria, de repente, da cidade adquirir o equipamento, que é muito caro, dá muito problema, estraga toda hora. E eu fui atrás disso porque todos os bebês têm que fazer o teste da orelhinha. Sim. Porque existem algumas perdas que a gente não sabe por quê. Algumas por rubéola da mãe, algumas por uma coisa bem importante que está levando muitas pessoas a ter perda auditiva, é o uso de medicamentos. Aspirina traz perda auditiva. Gente, só calma, né? Não é porque tomou... Sim, não precisa deixar de tomar. Sempre conversar com o médico, porque o médico vai eleger o remédio e vai saber custo-benefício, né? Por exemplo, tratamento para câncer, perda auditiva. Sim, isso eu ouvi comentários, não de profissionais, né? Mas ouvi. O etanol, a gasolina, é muita coisa. A perda da audição leva à depressão, mas isso nós vamos falar no próximo bloco. É só um pouquinho e nós já voltamos. Tá na hora de pedir comida de verdade pelo aplicativo da Delivery Much. É tão fácil e rápido de usar que todo mundo tá pedindo comida por aqui. No app você tem várias maneiras de escolher o restaurante. O mais próximo de você, o mais bem avaliado, os estilos de cozinha, os que entregam em menor tempo, ou simplesmente consultando a lista completa dos restaurantes credenciados da sua cidade. Na hora de pagar, você tem várias opções. Pronto, viu como é fácil? Agora é só aproveitar a sua comida de verdade. Bom apetite! Baixe e faça seu pedido com a Delivery Much. Comida de verdade da sua cidade. Do you know Prime Language?
Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprovados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha a offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Ateliê do Pano. Nessa época da magia do Natal, onde as vivências e os sentimentos também são demonstrados através dos enfeites, nossa loja traz os artigos em patchwork como nossa paixão, noéis e guirlandas feitos um a um com escolhas individuais. E se você preferir, temos a linha de projetos contendo passo a passo, moldes e fotos para você e sua família se divertirem produzindo suas peças. Ateliê do Pano em Nova Prata. Bom, nós fechamos o último bloco com uma citação. Perda de audição pode sim levar à depressão. Acredito que todos nós conheçamos casos ou até mesmo tenhamos tido nas nossas famílias, onde as pessoas, principalmente com mais idade, acabam se isolando porque não conseguem participar da conversa como participavam antes. Aliás, no intervalo, eu estava citando exatamente isso de uma familiar minha. É muito importante, né, Paula, e até isso talvez seja um assunto para em outro momento tratarmos com algum profissional da psiquiatria, a observar a pessoa, né? Tu fala, a pessoa não te olha, não te dá retorno. Nem sempre isso é um quadro de depressão naquele momento, né? Pode ser que a pessoa se isole justamente porque ela não consegue ouvir e isso leva ela à depressão. Já percebeste isso nos teus casos? Sim, principalmente nas pessoas mais idosas, né? Quando o familiar começa a perceber, demora um tempo, porque o pessoal acaba disfarçando, lendo lábios como ninguém, eles viram peritos em leitura labial. Até porque normalmente eles conhecem bem as pessoas da família, né? Exato, eles viram também, teve um paciente que falou uma palavra, agora não me lembro, mas em disfarçar mesmo, sabe? E eles perguntam como, né? Até que chega uma hora que eles não entendem mais e eles nem perguntam mais, eles fingem que entenderam. Fazem assim, né? Sempre tem como pegar isso e analisar quando a gente tá junto com um familiar e sabe que ele sempre foi jogar carta, que ele sempre conversou, que sempre foi participativo, que eu usava o telefone, que a televisão não estava tão alta. Então, essa questão da depressão em homens também, eles demoram mais para ir no médico, apesar de que tá mudando, tá? Ainda bem, né? Às vezes as mulheres levam eles assim pelos cabelos, é essencial, né? Às vezes as mulheres sentam eles lá e dizem, eu não aguento mais repetir. E elas me encontram na rua, Paula, obrigada, que bom, a televisão abaixou lá em casa. Mas é isso aí mesmo. E os homens, assim, o momento que eu mais gosto, assim, é o momento que eu ligo, que eu dou o play ali. Que a pessoa faz... Parece que ela entrou num outro planeta. Que ela começa a ouvir e alguns disfarçam dizendo que não estão ouvindo. Que ainda não admitem. Tem gente que chora, não admite. Por quê? Vai saber o ser humano. Né? Porque não... Por causa, talvez, daquela coisa antiga, de 10 anos atrás, que realmente era um aparelho gigante, ele era só um alto-falante. A minha avó usava, coitada, realmente ela não usava, porque era um barulho só, aumentava todos os ruídos, todos, tipo, ela devia ouvir esse ar dentro da cabeça dela, então ninguém queria usar. Quer dizer, a tecnologia também fez a pessoa com problemas auditivos ter muito mais qualidade de vida, né? Que é o caso desse aparelho que eu testei, né? É muito bom, a qualidade é boa. Esbarramos no valor
disso tudo? Paramos, né? Eu quase não respondo as minhas perguntas. A idade que realmente tem que fazer vou voltar bem rápido, que tem que fazer uma avaliação auditiva é sempre no nascimento. Se fosse feita aos 4 anos antes da criança começar a questão da aprendizagem, melhor ainda, estava na carteirinha do governo, agora já sumiu, porque ali a gente pega muita coisa, até por otites, dores de ouvido, que podem trazer perda. Subindo, assim, todas as pessoas têm que ter feito pelo menos um teste auditivo na vida. E aos 50, 60 anos é outra fase, que daí é o início da perda auditiva em idosos, que nós estávamos falando, presbiacusia, que pode causar, sim, depressão, que não sou eu que diagnostico, e que às vezes também não é só o aparelho, sim, né? Um monte de coisa. E o valor, vamos falar da parte mais difícil, que é o valor. Sim, o valor é alto. Eu tenho toda uma história a respeito do valor do aparelho. Eu também não fico fora. Eu também tenho que comprar todas essas questões. Eu passo por situações de grandes marcas também que dominam o mercado. Monopólio. O monopólio em toda uma situação. O meu sonho sempre é tentar ajudar da melhor forma. Eu não tenho tempo para entrar no SUS para dizer como é que funciona isso. Eu sei que vai para Caxias, o que fazem que os idosos também tenham, né? Como é que é a viagem para Caxias também é complicado. Se a gente pudesse trabalhar em comunidade de uma outra forma, né? Eu sempre iria me dispor. Mas o que a gente faz hoje, os aparelhos, eles têm valores de 3.800 cada um até 10 mil cada um. Eu sei que deve ter mais, tá? Eu sei que tem aparelhos auditivos hoje que chegam a 30 mil. O que eu posso dizer é que eu fui em busca dos melhores, que eu tentei fazer as condições legais, a gente faz em 10 vezes. A gente tem o Banco do Brasil, que tem um baita de um crédito, acessibilidade, que a pessoa vai lá, tanto para... Como é que se diz? Prótese auditiva e prótese de quadril. Os juros é de poupança, tem que ter conta lá, mas é bem bacana, ajuda bastante. Saiu várias leis de que o FGTS poderia ser retirado. Eu não consegui nenhuma resposta. Fui atrás de um monte de caixas econômicas. Dizem que aqui não tem. Bom, mas deve ter. Eu quase puxei um advogado para me ajudar. Sendo um banco essa lei existe? Estatal, se a lei existe, seriam não, todas só as recebi agências, porta né? na cara para tentar ajudar meus pacientes também. Enfim, a gente sabe desses valores, a gente tenta parcelar, a gente sabe que tem locais que facilitam, e a parte melhor de tudo, assim, é que eu deixo experimentar, e também se a pessoa não quer, devolve. E eu tento fazer com que caiba no bolso dela, e às vezes a gente não consegue, infelizmente, mas eu também passo por isso, né? Sim, aliás, todos nós em várias situações. O que eu posso dizer, né? é que é o valor de ouvir. Eu já atendi muitas pessoas que estavam indo pelo SUS e conheceram o nosso trabalho, porque sim, a gente tem aparelhos de menor valor. Às vezes falta logística na empresa, né? Diz assim, esses aparelhos aqui vão ficar mais baratos, vão ser doados, entendeu? Falta tempo também para organizar. Comprou o aparelho, deu jeito de pagar, não se arrependeu. Paula, digamos que em alguma situação alguém tem um aparelho com tecnologia de ponta. Por exemplo, eu uso um aparelho e em algum determinado momento o Matheus precisa. Ele tem como ser codificado para outra pessoa? Cheio de coisinhas. Se tu for lá comigo usar a mesma marca e eu conseguir abrir no meu computador e ajustar o teu aparelho para outra pessoa, existem aparelhos que eu consigo trocar o receptor por potência. Então esse aqui é um aparelho que eu só troco isso daqui, serve para todas as perdas. Depende do aparelho. Se ele tiver só para uma potência, se tu tem uma perda leve, ele uma moderada, uma severa, daí eu não consigo. É um monte de coisa, mas dá para sempre tentar. A gente já fez isso. A pergunta é na questão até do valor, né? Que sendo um aparelho de um valor considerável, né? A minha pergunta foi no sentido de saber se isso pode ser. Hoje em dia, por isso que eu acho que eles estão investindo nesses aqui com o receptor que tu vai trocando, a pessoa vai aumentando a perda, vai trocando. Assim, tu só troca essa parte aqui? Só. Ali é a potência.
Fica bem mais prático, né? Bom, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Lembrando que qualidade de vida também está na audição, né? Josi, tu queres deixar algum recado? Para quem precisa ouvir, para quem precisa de aparelho auditivo, não ter a vergonha de usar. Que é bastante o preconceito. É uma boa dica, viu? Porque tem jovens, até da minha idade, que tem vergonha de usar porque... porque não é uma coisa natural, vai aparecer, mas não aparece tanto. E também é um bem pra ti. Sim. E também se aparecer, né? Qual é o problema? Tu precisa. Acho que depende das nossas atitudes, né, Josi? Quanto mais aparecer, melhor. Não esconde, mostra. Né? Eu sei de pais, de crianças, que graças a Deus não tiveram preconceito em nenhum momento. Inclusive, eu vou deixar o cabelo crescer. Não, aí vai achar que é menina. Então, se a menina... Deixa aparecer. As crianças se adaptam muito mais, elas se... Isso é quase que natural, né? As crianças têm... É a gente que tem essa barreira. A gente vai crescendo e os preconceitos vão se tornando, né? Mais visíveis. Paula, finalizando o nosso programa. Quer que eu fale? Eu falei demais. Se tu quiseres um último recado, a quem está nos vendo. Não, muito obrigada. Desculpa se eu deixei de passar alguma informação. Mas eu sou bem disponível se precisarem conversar. E se quiserem fazer experiências auditivas, estamos aí. Eu gostei daquele que ela colocou em mim, Matheus. É bem legal mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem o Atualizando com a UX e o nosso programa fica na página da Conecta e a partir de amanhã também no YouTube. Muito obrigada aos nossos apoiadores, à nossa equipe e a quem nos viu. Até a semana que vem.